Bom, nossa aula de hoje é sobre o Barroco brasileiro. Nossa aula está sendo gravada. É uma aula para o sétimo ano do ensino fundamental e a gente vai ver algumas características desse movimento artístico aqui dentro do Brasil. Bom, então vamos lá, gente. No nosso primeiro slide, eu vou ler para vocês e eu vou explicar, e a gente vai aprender o que foi o Barroco. Nós estudamos no primeiro trimestre sobre o Renascimento. O Renascimento, ele aconteceu lá na Europa, aconteceu no século XIV até o século XVI, e aí, mais ou menos na metade do século XVI, lá na Europa, vai começar um outro movimento artístico chamado Barroco. Por que ele começou? É porque a igreja viu que ela estava perdendo um pouco dos adeptos, das pessoas que eram cristãs, então ela começou a colocar em prática uma forma de estar instruindo os seus seguidores e de estar trazendo esse povo de novo para dentro das igrejas. Então, o Barroco ele vai acontecer lá na Itália e logo ele se espalha para os outros países da Europa. Mais tarde, ele vai se desenvolver também no Brasil, mas muito mais tarde, tá, gente? Quase 100 anos depois. Por quê? O Brasil foi descoberto em 1500, século XVI. Lá na Europa, no século XVI, a gente já estava terminando o Renascimento e já estava começando o Barroco. Mas aqui no Brasil só tinha índio nessa época. Então, só 100 anos depois que o Brasil foi descoberto, em 1600, já quase final do século XVII lá, é que se começa a dar os primeiros passinhos dentro do Barroco aqui. Então, a gente vai falar que, presta atenção nisso, gravem na cabecinha de vocês, que o Barroco no Brasil é um Barroco tardio. Até porque, gente, índio não sabia nem falar português, né? Então, como é que os portugueses iam conseguir ensinar para eles uma técnica avançada de desenho, de pintura, de escultura, de construção, se eles só sabiam fazer palhoças, chopanas? Aí depois vem os escravos, que vêm lá da África, que também vivem numa miséria danada, naquelas chopanas feitas de qualquer jeito. Então, foi por isso que o Barroco ele demorou muito a chegar aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, se situarem, vocês imaginar, se situarem dentro do que foi o começo das construções no Brasil e o Barroco, para quem é cristão e pode frequentar a Igreja Católica, imagina o Convento da Penha, pelo menos quem já foi lá passear. A nossa construção do Convento da Penha, pelo lado de fora, o convento é uma construção de 1500, século XVI. Então, pelo lado de fora, ela é uma construção chamada de românica, que eu acho que vocês vão ver o ano que vem. Então, o românico é aquelas paredes largonas, quem já foi lá já viu que é aquelas paredes enormes de largas, umas janelinhas muito pequenininhas. Então, lá na Europa, isso já tinha acabado há muito tempo, que o românico, lá na Europa, logo depois de que Cristo aparece, mais ou menos século 4, 5 depois de Cristo. Então, o nosso convento da Penha, por fora, ele é no estilo românico. Agora, quem já entrou dentro do convento da Penha, já viu que lá dentro o altar é todo trabalhado, cheio de mármore, a madeira é toda preta, que é jacarandá, e nós estamos da página 3 à página 13, para quem está perguntando, tá? E aí, o que vai acontecer no altar do Convento da Penha? Ele é todo rebuscado. Sim, ele é muito lindo. Ele veio daquele jeito inteirinho, ele veio daquele jeito de Portugal. E por dentro do convento ele é barroco. Então, aquele interior do Convento da Penha é muito mais novo do que a parte exterior, tá? Acho que, se eu não me engano, o altar do convento já veio para o Brasil no final do século XVII, não tenho certeza, mas é por aí. Então, é só para vocês terem ideia
olha, gente, aqui tá tudo certinho aqui para mim. Então, se está travando para alguém, porque é problema da internet de vocês, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. A arte barroca, ela é conhecida pelos detalhes, pelo requinte e pela elegância exagerada. Tudo no barroco é demais. Acabei de falar para vocês que lá no altar do convento da Penha tem um monte de mármore lá na frente, onde fica o púlpito. As laterais é toda de madeira entalhada, de jacarandá. O que é madeira entalhada? É quando a gente faz desenhos da madeira e cola os desenhos por cima de outra madeira. E é todo rebuscado, é todo pintado com pó de ouro. Aquele ouro, tudo que está lá dourado é ouro. Só que a gente diz que é ouro de touro, porque aquilo é um pó de ouro misturado com verniz. Então aquilo não tem valor comercial, tá, gente? O barroco no Brasil não se desenvolveu nos mesmos moldes e com a mesma relevância que nos países europeus. Por quê? Aqui era índio e escravo. Aí o que vai acontecer? Esse pessoal não tem preparação, por mais que os jesuítas ensinassem, por mais que os padres que vieram para catequizar os índios ensinassem, a cultura deles era outra. Então, para vocês terem ideia, para nós que somos católicos, que nós temos nossos santos, o que vai acontecer no pé das imagens dos nossos santos? Lá tem rede de pescar, lá tem búzios, lá tem animais. Por quê? Porque eram os índios que faziam e eram os africanos que faziam. Então, o nome disso é sincretismo. Eles colocavam dentro das imagens, das esculturas que eles faziam aqui, eles pegavam e colocavam também as imagens. Deixa só um minutinho aqui para eu abrir a nossa sala. Aí eles colocavam ali imagens das coisas que eram da cultura deles. Os africanos tinham os orixás, que eram representados com búzios, com outros tipos de secretismo, de flores. E os índios tinham o quê? Os animais. Eu já desbloqueei, gente, a reunião. Deixa eu ver. Tá desbloqueado. Então, o que vai acontecer? Eles vão colocar tudo isso dentro daquilo que eles vão fazer aqui no nosso barroco, tá? Bom, passando para frente, o estilo barroco manifesta-se tardiamente no Brasil, que é o que eu já falei para vocês, tá? Ele vai acontecer 100 anos depois, e o barroco aqui ele vai ter início no final do século XVII, onde lá na Europa o barroco já está acabando, tá bom? Bom, então vamos lá, prosseguir. As características do barroco. O que vai acontecer? O barroco ele vai ter racionalismo, mas isso eu não vou nem explicar para vocês porque é complicado, vocês vão estudar isso de novo no ensino médio. Aí, o racionalismo é quando você vai fazer as coisas por alguma razão, tá? Eu até falei no começo, a igreja queria ensinar as coisas da Bíblia para o povo que ainda não eram instruídos, não era todo mundo que sabia ler. Exagero e rebuscamento. Exagero, tudo dele era muito exagerado. Era muita voltinha nas colunas, era muita florzinha, muito entalhe na madeira. E o rebuscamento era essa coisa de pintar de dourado. Tem uma igreja na Bahia, em Salvador, se alguém já foi em Salvador, a igreja se chama Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Ela fica lá em cima no Pelourinho, para quem conhece Salvador. Essa igreja é a igreja mais rica do Brasil em ouro. Foram gastos lá quase que 4 toneladas de ouro em pó só para pintar a igreja por dentro. Então, ela é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Salvador, é a igreja mais rica e que tem maiores características do barroco aqui no Brasil. Era a união do religioso e do profano. O que é isso? Eu falei para vocês que aqui no nosso barroco tinha a imagem de Cristo e no pé de Cristo tinha cobra, tinha tigre não, que aqui no Brasil não tem tigre, né, gente? Tinha onça, tinha
rede de pescador. Então, isso daí que é a união do religioso, que é Cristo, com o profano, que são os animais, a rede, essas coisas, tá? Lá no barroco da Europa, esse profano aí vai ser a mitologia grega. Então, ele vai misturar as coisas que são sagradas, as coisas da Bíblia, as coisas de Cristo, as coisas que nós seguimos na nossa religião, com as coisas de outras religiões. No caso, são os deuses da mitologia grega e por aí vai, tá bom? Então, desse jeito. Jogo de contraste, o que é isso? É o claro e escuro. Então, é o que eu vou tentar ensinar para vocês numa videoaula. Esse jogo de claro e escuro é porque eles vão fazer as pinturas com fundo muito escuro e é onde tem os personagens com uma cor mais clara. Então, eles vão usar muito amarelo, laranja e marrom. Gravem isso também, tá? Amarelo, laranja e marrom. O fundo vai ser sempre bem escuro e os personagens ou as imagens que vão aparecer nesse fundo aí, né, nesse quadro, porque aqui a gente não vai ver quadro, a gente vai ver mais o barroco brasileiro, mas depois vou passar o barroco europeu para vocês e vocês vão ver os quadros. Aí vocês vão ver esse jogo de contraste, de claro e escuro. Imagina, de noite, tudo preto, você acende a luz em cima de alguma coisa e aí aquela coisa vai ficar meio amarelada. Então, isso que é o jogo de contrastes. A valorização dos detalhes. Então, por exemplo, se eles vão fazer uma coluna, eles vão fazer, não vão fazer essa coluna retinha igual os gregos, só com uns detalhezinhos. Eles vão fazer essa coluna, mas eles vão tornear essa coluna todinha até em cima. Vão fazer lá em cima da coluna toda cheinha de detalhes. Vão colocar flores no entorno dessa coluna e por aí vai. Então, eles fazem um enriquecimento muito grande daquilo que é só um pouquinho. Por exemplo, para dividir o altar da igreja dos bancos onde ficam os fiéis, eles vão fazer uma cerquinha. Mas essa cerquinha não pode ser só de madeirinha. Eles vão fazer várias colunas, muitas colunas, e vão tornear essas colunas por cima. Eles vão entalhar o lugar. Imagina, um monte de pauzinho assim, né? São as colunas com a parte de cima para segurar essas colunas. Essa parte de cima vai ser toda entalhada, vai ser cheia de detalhes. Vamos voltar lá para o altar do Convento da Penha, para quem conhece. Vocês lembram que lá tem um monte de colunas? Essas colunas, elas são de mármore cor-de-rosa, se eu não me engano, e a parte de cima das colunas são todas cheias de firulas, cheias de detalhezinhos, e com mármore mais amarelado. Então, é isso que é a valorização dos detalhes, tá bom? Até aqui, espero que vocês estejam entendendo. Depois, no final, se tiver alguma dúvida, eu vou esclarecer para vocês. Bom, outra coisa muito importante para vocês gravarem. Ocorreu nas cidades de Minas Gerais. Então, o barroco brasileiro vai acontecer principalmente, não é que não aconteceu nas outras cidades não, tá? Mas principalmente ele vai ocorrer nas cidades de Minas Gerais, no chamado século do ouro, e isso vai ser no século XVIII. O que é o século de ouro? Acredito que vocês já tenham estudado história, que Minas Gerais era muito rica em pedras preciosas e em ouro. Então, lá em Minas tinha muito ouro. Então, o que eles podiam fazer? Eles podiam esbanjar de ouro nas igrejas de Minas Gerais, tá? E até hoje, gente, as cidades de Minas Gerais são as cidades mais visitadas para se conhecer o barroco do Brasil. Alguém aqui já foi a Ouro Preto? Ouro Preto é a cidade, Ouro Preto e Tiradentes são as duas cidades de Minas. Mariana está ali no meio, mas tem menos igrejas. Para vocês terem ideia, lá em Ouro Preto, nós temos 365 igrejas, umas maiores, outras menores. Então, lá tem uma igreja para cada dia do ano. Então, cada uma dessas igrejas é devotada a um santo daquele dia, um santo diferente. E uma coisa muito engraçada aqui no Brasil é que os negros, né, os pretos,
eles não podiam frequentar as mesmas igrejas dos brancos. Então, o que eles faziam? Como eles faziam as igrejas para os brancos, eles se uniam, principalmente com os negros alforriados, ou com aqueles senhores de engenho que eram mais liberais e que tratavam os negros como gente que eles eram, porque eles só tinham a pele diferente, eles eram gente igual a todo mundo. Aí esses senhores ajudavam a esses negros a construir igrejas. Tem alguém com o microfone ligado, tá? Por favor, desliga, por favor. E aí, gente, o que vai acontecer? Esses negros vão construir essas igrejas. Normalmente essas igrejas são assim: Igreja dos Rosários dos Pretos, Igreja dos Santos dos Pretos. Então tem sempre esse nome para poder. Legal. Eles vão sempre. Alguém já parou lá em Ouro Preto, tá? Para conhecer essas igrejas. Então é muito legal, porque a gente tem. A igreja dos negros eram tão bonita quanto as dos brancos, tá bom? Bom, ocorreu na cidade de Minas Gerais, o chamado século de ouro, que é o século XVIII, e no Nordeste. O Nordeste também, gente, tinha muita cana-de-açúcar, então o Nordeste naquela época era rica também em exportação. Isso porque essas cidades, além de ricas, apresentavam intensa vida cultural e artística. Com isso, teve características próprias, principalmente por serem as cidades do interior, que é o que eu acabei de explicar para vocês, que lá em Minas tinha muito ouro, então eles podiam abusar disso daí. Nas cidades litorâneas, que a gente vai dizer que são as grandes metrópoles do Brasil colônia, como Rio de Janeiro, Recife e Salvador porque eram dois portos, tanto para trazer escravos quanto para exportar o que a gente tinha, que era cana-de-açúcar e ouro, tá? Então, essas cidades, elas sofreram influência da metrópole portuguesa, aí foi mais marcante. No Rio de Janeiro, porque Dom João, Dom Pedro, estava todo mundo lá. E aí veio muita gente da corte para cá e trouxeram com eles muitos artistas. E alguns desses artistas, que vocês vão estudar isso no ensino médio, eles vão lá para cima, vão lá para o Nordeste, tá bom? Então, lembrar que no Brasil, o maior polo, Minas Gerais, e a cidade mais importante de Minas Gerais, que é até hoje reduto do barroco brasileiro, é Ouro Preto. Então repetem aí, não precisa falar no microfone não, só repete para vocês gravarem. Cidade mais importante do barroco brasileiro é Minas Gerais, pela abundância de ouro. E até hoje ela é referenciada e é o que a gente tem como referência do barroco brasileiro, tá bom? Vamos lá, passando para frente. Opa, desculpa, passei dois. Vamos voltar. Vocês já conhecem esse senhorzinho aí, né? Eu espero que sim, porque eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre ele. Então, esse moço aí se chama Antônio Francisco Lisboa. Ele era filho de um arquiteto português, acho que era Manuel, o pai dele é Manuel Francisco Lisboa. Ele era filho de um português com uma negra alforriada. Então, ele é o famoso aleijadinho. O aleijadinho, durante muito tempo, foi dito que ele tinha uma doença, que era uma doença chamada lepra, que era muito comum nessa época. É uma doença degenerativa que vai comendo, graças a Deus, ela já foi extinta do Brasil, e que vai comendo a parte do nariz, a orelha, dedos. E aí, se vocês observarem na imagem maior, as mãos dele estão escondidas. Por quê? Porque a lepra, hoje em dia não se pode mais falar isso, tá, gente? Hoje em dia é uma doença degenerativa que ele teve. Então, alguns estudiosos acham que não era lepra, era uma doença degenerativa. Mas eu, muito cá para nós, acho que era lepra mesmo, que era uma doença, igual o coronavírus é hoje aqui, que está essa epidemia horrenda, a lepra também era uma epidemia naquela época. Então, o que ele vai fazer? Ele é mulato, porque ele era filho de uma negra, mas ele vai ter dois escravos com ele. Por quê? Manuel Francisco Lisboa, obrigada.
E aí, o que, que vai acontecer? Ele tem dois escravos que trabalham com ele. Se vocês observarem essa imagem aqui, olha aqui, ó. Olha aqui na mão dele. Se vocês observarem, essa marreta aqui, ó, tá amarrada aqui na mão dele. Por quê? Porque ele não tem mais dedo. Desse lado de cá, ó, ele esconde a mão dentro desse capote. Então, esses dois escravos eram os ajudantes dele a fazer as esculturas. Eles amarravam o bicel. O bicel, gente, imagina uma talhadeira de pedreiro. Talhadeira, para quem não sabe, é uma coisa assim comprida de ferro que tem uma pontinha assim. E o que o aleijadinho vai fazer? Ele vai colocar isso na madeira, vai dar a marretada aqui em cima para poder entalhar as madeiras dele. Bom, e esses dois escravos vão ajudá-lo. Ele não andava durante o dia, ele só andava à noite, e ele andava sempre com uma capa grande para as pessoas não o verem. E outra coisa, gente, esse tipo de doença é uma doença fétida, ela exala mau cheiro. Então, ele, por isso que ele não, quase não tem imagem dele, das imagens que a gente tem são essas, e ele se achava uma figura feia, uma figura diferente. Infelizmente, naquela época, então, hoje isso não mais acontece nos nossos dias, graças a Deus, mas naquela época eles tinham que se resguardar, até porque as pessoas não se misturavam com quem tinha algum tipo de doença, mais ou menos o que está acontecendo hoje, só que em outra época. Então, o aleijadinho, ele vai ser a maior referência para nós, tá? Então, a maior referência para nós em matéria de artistas do barroco, vai ser o Aleijadinho e o Mestre Ataíde, que a gente vai ver daqui a pouco. O que vocês têm que gravar do Aleijadinho também até vocês fazerem Enem? Então, olha só, hein? 3 anos de ensino médio, mais 2, vocês vão ter que gravar isso por 5 anos. Na realidade, pela vida inteira, se vocês quiserem depois viajar para conhecer, tá? A gente vai gravar isso aqui, ó. Seus personagens tinham cabelos crespos, cabelos eram meio cacheadinhos, os olhos amendoados, o olho bem puxadinho, o queixo dividido aqui no meio, a gente vai ver isso daqui a pouco, e eles tinham os pés com os pés eram pequenos com dedos largos, que era a referência que ele tinha do pé dos escravos que ele tinha, tá? Então, eu vou até pular aqui para vocês observarem isso. Olha só o que eu falei para vocês. Em qualquer lugar do mundo que você for e tiver uma obra do Aleijadinho, você vai reconhecer. Por quê? Olha aqui o que eu falei para vocês, ó. Cabelo cacheadinho, aqui na imagem de Cristo, ó. Cabelo sempre com essas volutas, essas voltinhas aqui, ó. Olha aqui na imagem dos profetas, que eu vou falar daqui a pouco, ó. Sempre. O queixo vai ter sempre esse risquinho aqui no meio. Uma coisa que não tem lá, mas é sempre uma barbichinha, uma barbinha, um bigodinho começando a nascer. A barbichazinha também, ó, sempre enroladinha. E o olho aqui, ó, o olho amendoado. Isso daqui é uma referência que ele vai fazer em todas as obras dele, ó. Se vocês observarem depois das obras, todas as obras do Aleijadinho são desse jeito. Vamos voltar para depois a gente voltar para cá novamente. Bom, então vocês já conhecem. Opa, voltei demais. Já conhecem, já sabem do Aleijadinho, até porque vocês já fizeram, já fizeram a obra de vocês. Ele não podia assinar as obras dele, mas ele sempre deixava uma marca, tá, gente? Todos os artistas sempre acabavam deixando uma marquinha. Aí, agora vocês vão também colocar na cabecinha de vocês o Santuário do Bom Jesus do Matozinho, que fica em Congonhas do Campo, também em Minas Gerais, sempre ali na região do Triângulo Mineiro, onde tinha mais posse, né, mais ouro. E essa igreja, ela é famosa mundialmente por causa, foi ele também que fez essa igreja aqui, tá? Gente, ele era arquiteto, ele era escultor, ele era desenhista, até porque ele era filho de um arquiteto. Então, ele pegou todas essas coisas aí do pai dele. Então, além de fazer as esculturas, ele também fazia essas imagens.
Uma pedra muito famosa em Minas é a tal da pedra sabão. Então, a pedra sabão, ela é molinha, quem já foi em Minas, eu acho que já viu isso, que a gente sempre compra um negocinho de pedra sabão. Ela é molinha, ela é fácil da gente escavar. Então, o que, que o Aleijadinho fez? Ele fez a imagem dos 12 profetas do Antigo Testamento e colocou aqui, ó, isso é uma escadaria, e aqui tem as imagens dos profetas, tá? Uma dessas imagens é falsa, porque uma dessas imagens está no Museu de Confidentes, lá em Ouro Preto, tá? Eu acho que é essa daqui que está aqui na frente de vocês. E a coisa mais engraçada, gente, que aqui tem algumas, nesses pergaminhos que os profetas usam aqui, ó, tem passagens bíblicas, mas elas estão escritas numa língua, é um germânico antigo, não é em latim, não é em grego, né, porque era normal, porque nessa época as coisas ainda eram quase todas escritas em latim, que é uma língua antiga da Itália, mas isso daqui está escrito em germânico, que é uma espécie de alemão de hoje. Não me perguntem por quê, tá? Eu só sei que está escrito em germânico. E aí, esses 12 profetas são as esculturas mais famosas do Aleijadinho. E por incrível que pareça, quando ele colocou essas esculturas aqui, ó, vocês estão vendo a minha setinha passando, né? Quando ele coloca essas esculturas aqui na escadaria, ele coloca numa ordem, porque o nome desses profetas é Abacu, é... tem uns nomes engraçados, eu não consigo gravar todos eles, não. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver isso. Ele coloca numa ordem que a sequência deles dá exatamente Aleijadinho, a primeira inicial do nome de cada um deles é referência ao apelido que ele tinha. Isso é só uma curiosidade, tá? Vamos lá. Então, ó, gravando as obras mais importantes, a obra mais importante que você tem que lembrar que vai fazer referência ao Aleijadinho são os 12 profetas, tá bom? Vamos lá. Aí, na frente dessa igreja, vou botar lá para ficar fácil para vocês. Imagina que na frente da igreja, aqui, ó, onde eu estou sentado, tem várias capelinhas, acho que são 3 de um lado e 3 do outro. E dentro dessas capelinhas, o que que o Aleijadinho fez? Ele faz uma referência a partes da Bíblia. É isso aí, alguém colocou aqui para mim, Oséia, Joel, Amós, Abadia. Então, se vocês colocarem isso daí numa ordem, vocês vão ver que tem letras que se juntando dá Aleijadinho. Muito obrigada, tá, Vitória? Aí, o que isso daqui é? Isso aqui é a Santa Ceia, ou seja, a última ceia de Cristo. Então, olha, vamos ver as características, ó, cabelo cacheadinho. Ah, outra coisa, gente, o nariz das esculturas dele, como a lepra comeu o nariz dele, ele também fazia o nariz desse pessoal muito afiladinho, também é uma característica dele. Então, se vocês observarem, essas imagens são todas das pessoas são todas parecidas uma com a outra, com as outras. Agora, observem isso daqui, lá na apostila de vocês, na página 4, depois vocês vão olhar, eles ampliam esse desenho aqui. Isso daqui é um leitão à pururuca. E o que é um leitão à pururuca? É um prato típico de Minas Gerais. Eles assam o leitãozinho inteirinho, né? Só falta colocar a maçã na boca. Então, ele faz uma referência à comida mais típica de Minas. Então, ao invés de colocar pão e vinho aqui, ele faz uma escultura de um leitãozinho dentro de uma travessa. Outra coisa interessante, observa aqui, gente, esse aqui é Judas. E por que a gente sabe que ele é Judas? A sacolinha aqui, ó, com dinheiro. Então, essas imagens, elas ficam dentro dessas capelinhas, tá? Tem mais, tem várias, tem várias referência a várias. Normalmente, depois disso daqui, acho que tem o Horto das Oliveiras, aí tem a Via Crucis, até Jesus chegar no Calvário, que eu não lembro se tem a crucificação, acho que não, acho que só tem até a queda dele com a cruz nas costas, mas eu não tenho certeza, mas agora também não vem ao caso para a gente.
tá bom? Então é só para vocês saberem que na frente da igreja de Bom Jesus de Matozinho tem essas capelinhas e dentro isso é o maior patrimônio escultórico do Aleijadinho, são essas capelinhas que tem na frente. Então vamos lá. Voltando para aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Então aqui, ó, é a imagem de um dos profetas, tá bem de perto, para vocês observarem as características do Aleijadinho, olho amendoado, nariz aquilino, que a gente diz, queixo partido ao meio, cabelo sempre com voltinhas. E esse aqui é Jesus. Olha como que ele retrata Jesus, completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, que é aquele homem louro de olho azul, né, gente? Até porque a gente sabe que Jesus não era assim, porque ele era oriental, ele era do norte da África, né? Então, vamos lá. Olha o pé. Lembra que eu falei do pé? O pé é pequeno, mas com os dedos largos. Então, esse comprimento aqui do pé é pequenininho, mas os dedos são bem largões, tá? Aí, observem que no pescoço de Jesus tem uma marca de sangue. Nós que somos cristãos, Jesus teve alguma marca de sangue aqui no pescoço? Não. Jesus tinha marca nas mãos, nos pés, na testa, por causa da coroa de espinho, e aqui na costela, por causa da flechada, da lançada que ele levou de um centurião. Não é isso? Por que será, escreve aí para mim no chat, por que será que tem essa marca no pescoço de Jesus? Vamos lá, vou dar um tempinho para alguém escrever. Por que você acha que o Aleijadinho fez essa marca de sangue aqui no pescoço de Jesus? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém sabe por quê? Vamos voltar aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês do leitão à pururuca que ele colocou aqui, fazendo uma referência à comida mineira? Quem é que é de Minas que morreu enforcado? Quem lembra? Tiradentes. Então, quando ele coloca essa marca de corda aqui no pescoço de Jesus sangrando, ele também está fazendo uma referência ao herói mineiro Tiradentes, tá? Então, isso daí foi uma alegoria, né, se a gente pode chamar assim, ou uma referência que ele fez também a Tiradentes, unindo a figura de Cristo, porque Tiradentes foi morto, foi enforcado, depois foi esquartejado e o corpo dele foi espalhado pelas ruas de Minas Gerais. Então é uma referência que ele faz a Tiradentes, que é um dos maiores heróis do Brasil. Tá? Aí eu falei para vocês lá no começo que o Tiradentes, que o Aleijadinho, ele também era arquiteto. E aí ele vai fazer essa igreja aqui, que das igrejas que ele fez é a mais bonita e a que vocês precisarão guardar o nome dela, tá? Então essa igreja, ela tem um formato de quartel de polícia, ou seja, do exército. Ela tem uma forma toda sextavada, isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui nessa imagem aqui, ó, ela não é retinha, nem ela só é redonda aqui. Isso aqui, essas duas torres, é uma característica de todas as igrejas barrocas, tanto as europeias quanto as brasileiras, tem essas duas torres e ter esse frontão aqui na frente. Esse frontão aqui na frente, gente, também foi todo entalhado pelo Aleijadinho, ela é a igreja de São Francisco de Assis, nesse ósculo, que é essa coisa redonda aqui, o nome disso é ósculos. Em algumas igrejas isso daqui tem vidro, que é para entrar luminosidade dentro da igreja. Esse ósculo aqui, tem São Francisco ajoelhado recebendo as chagas de Cristo. Porque nós que somos católicos, nós sabemos que São Francisco ele era da Idade Média e ele era muito dedicado à religião. E ele pediu que, quando ele tivesse que morrer, que ele morresse com as chagas de Cristo. E ele teve uma doença e realmente ele ficou com doença nas mãos e nos pés.
Então aparece ele aqui com a luz do Espírito Santo, dando para ele as chagas de Cristo. E uma coisa muito interessante que nesse pórtico, que eu quero que vocês lembrem, que ele é todo feito de pedra-sabão, ele é feito, foi todo entalhado pelo Aleijadinho, e ele tem uma pomba representando o Espírito Santo aqui, mas quando você olha daqui de baixo para cima, a junção de todos esses elementos aqui dá exatamente uma imagem de Cristo parecida com aquela anterior que eu mostrei para vocês. Então, se você juntar os bracinhos da pomba que tem aí, as asinhas, bracinho não, né, gente? Pomba não tem braço. As asinhas da pomba e o resto dos desenhos que ele faz aí, você tem exatamente a imagem de Cristo. É muito interessante. Nas apostilas antigamente vinham isso, agora não está vindo mais. Então, essa é a igreja de São Francisco. Ela foi toda feita por fora e por dentro, a parte de arquitetura e de entalhes foi feito pelo Aleijadinho. Agora, ela tem também no teto dela uma coisa que a gente vai descobrir agora. A gente aqui são os campanários, tá? Essas torres têm os sinos, tá bom? E isso daqui você vai ver em quase todas as igrejas do Barroco brasileiro. Algumas só tem uma torre. Por quê? Porque faltou dinheiro e o povo aí não conseguiu fazer as duas torres, então fizeram só o que deu. Uma curiosidade para vocês: em Viana, a gente tem uma igreja, nos moldes das igrejas barrocas. O dia que vocês forem para Domingos Martins, ou mesmo se vocês forem a Viana, observa que a torre da igreja de lá, apesar da igreja ter sido feita nos moldes barrocos, não que foi feita nessa época, tá? Ela é atual. Aí o que acontece nessa torre de lá? Uma é redonda, igual a essa, e a outra é quadrada. Por quê? Duas famílias patrocinaram a construção. Aí, na hora que o arquiteto foi mostrar para o pessoal que ia dar o dinheiro, ele colocou a torre redonda. Só que quem ia, uma outra família que ia patrocinar, não gostou da torre redonda. Não, eu quero uma torre quadrada, essa está muito feia. Aí, isso também é só título de curiosidade para vocês. Aí, o que o arquiteto fez para não perder o dinheiro, né, de um deles? Fez uma quadrada e fez outra redonda. Quando vocês passarem por lá, vocês observam que isso é uma coisa muito interessante da cultura arquitetônica capixaba, tá? Então, vamos lá. Aí a gente chega no Manuel da Costa Ataíde, que vocês vão conhecer como Mestre Ataíde. Aí, gente, eu vou dar só uma pausa aqui na nossa gravação. Entendido tudo até aqui. Essa imagem